Então vamos lá, continuando aqui. Então agora a gente vai ver essa parte aqui de convecção. Então, só lembrando, convecção está relacionado com um fluido em movimento, né? Então a gente pode classificar a convecção em quatro, tá? Convecção natural, convecção forçada, ebulição e condensação. Ebulição e condensação está relacionado com mudança de fase, né? Então, do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido. Esses dois a gente nem vai trabalhar, tá? São bem mais complexos. Então vamos focar aqui, ó, convecção natural e convecção forçada. A gente vai discutir um pouquinho sobre esses dois, mas o nosso foco é convecção forçada, tá? Então o que seria a convecção natural? Então é um movimento do fluido. O movimento do fluido é devido à diferença de densidade, causado por uma diferença de temperatura. Então é o seguinte, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma sala e aqui embaixo eu estou aquecendo o meu piso, tá? Então estou aquecendo o meu piso e aqui esse piso ele vai chegar e estar a uma temperatura de 50 graus Celsius, por exemplo, tá? Temperatura bem alta, 50 graus Celsius. O que vai acontecer? O ar que estava aqui embaixo ele vai ser aquecido, vai ficar com uma temperatura próxima de 50. Então, um ar, e aqui a gente tem uma temperatura aqui na parte de cima de 10 graus Celsius. O que vai acontecer? Ar quente vai subir, tá? Por quê? Porque ele tem uma densidade menor. Quanto menor a densidade, vai subir. E o ar frio, mais denso, então ele vai descer. Então o que eu acabo tendo? Esse movimento aqui, ó, tá? Esse movimento de convecção natural. Então, devido a uma diferença de densidade causada por uma diferença de temperatura, embaixo 50 e em cima 10, ele acaba fazendo esse movimento aqui, tá bom? Então, onde que isso fica bem claro, né? Por exemplo, se você está numa estrada e daí você olha assim e está um dia muito quente, né? Você olha próximo ali da onde está o asfalto, você vai ver, né, aquela onda de calor subindo, né? Então aquilo lá é a convecção natural, é o ar quente que está embaixo, ele vai tender a subir, tá? Então o ar quente tende a subir, ar frio vai tender a descer, beleza? E convecção forçada? Bom, bem simples, né? Se eu tenho um ventilador, coloco ele em cima de mim, bom, eu estou forçando a convecção forçada. Que é um exemplo bem simples dessa diferença. É o seguinte, é algo bem distintivo nosso, né? A gente nem para pensar nisso. Eu estou ali com a minha xícara de café, certo? E ela está quente. Qual que é a primeira coisa que eu faço? Eu assopro ela. Por quê? Se eu deixo ela parada, o que vai acontecer? Então ela está aqui quente, né? A parte aqui do ar que está próximo dela vai ficar mais quente e vai tender o quê? A subir, certo? Então eu vou ter ali uma convecção natural. Só que eu não faço isso. O que eu faço? Eu assopro. Por quê? Eu estou forçando o ar a passar com uma determinada velocidade. Então eu estou fazendo uma convecção forçada. Convecção forçada troca muito mais do que convecção natural, tá? Um exemplo bem simples em que a gente vê esses dois casos, tá bom? Então vamos lá. Então como que a gente consegue prever, né, essa convecção, né? Então o nosso objetivo é sempre o mesmo: a energia que está saindo por uma determinada superfície por unidade de tempo. O que é isso? A taxa de transferência de calor, certo? Então, o meu quê? Então, como que a gente vai conseguir saber para a convecção? Então, a convecção, ela segue a lei do resfriamento de Newton. Então, vamos aqui para um caso, tá? Então, a gente tem aqui uma parede, beleza? A superfície dessa parede, ela está a 50 graus Celsius. Então, vamos lá, ó. A gente tem aqui a nossa parede, tá? Essa parte aqui está a 50 graus Celsius. O que vai acontecer? Aqui 50 e o ambiente, então T de superfície e temperatura,
essa parede que está em contato com o ambiente, que tem um fluido, tá? Ela vai trocar calor com o ambiente que está a uma temperatura de 10 graus Celsius. Tem uma infinita chamada, é como se a gente estivesse considerando temperatura no ambiente, tá bom? Essa parede ela tem uma determinada largura, uma determinada altura. Tanto faz a espessura da parede, porque eu já sei a temperatura da superfície. É isso que me interessa na convecção. Espessura, constante. Então vamos lá, 50 graus Celsius, 10 graus Celsius aqui no ambiente. Quanto de calor vai sair dessa superfície e vai vir aqui para o ambiente? Vai seguir a lei de resfriamento de Newton, que diz o quê? Que a taxa de transferência de calor vai ser igual à área superficial vezes o coeficiente convectivo de transferência de calor vezes a temperatura da superfície menos a temperatura do infinito, que é a temperatura do ambiente. Tá bom? Então vamos lá. Quem que é a área de superfície? É a área que está em contato com o fluido. Então, é L vezes W, certo? A área superficial de troca, W vezes L. O que é o coeficiente convectivo de transferência de calor? Bom, o coeficiente convectivo de transferência de calor ele tem um papel semelhante à condutividade térmica. Como assim? O quanto fácil é de trocar calor por convecção. Então, quanto maior a minha velocidade, maior é o meu coeficiente convectivo de transferência de calor. Então, mais para frente, a gente vai conseguir calcular ele. Nesse primeiro momento, né, a gente vai trabalhar com alguns exercícios que esse H ele é dado, tá bom? Então, coeficiente. E agora, temperatura de superfície menos temperatura no infinito. Eu quero que vocês prestem atenção nisso, porque quando a gente utiliza essa equação, a gente está considerando que o calor está vindo da esquerda para a direita dessa superfície para o ambiente, beleza? Então aqui, ó, positivo sempre, né? Temperatura de superfície 50, temperatura do ambiente 10, 50 menos 10, positivo. Beleza? Então, realmente o que está nesse sentido. Se a gente estivesse trabalhando com o contrário, né? Aqui fosse 10 e aqui 50, a gente já tem um sinal aqui negativo. Isso significa o quê? Que ele vai estar nesse sentido aqui, contrário ao eixo X que eu estou considerando. Beleza? Que mais? Tá? Então, sem problema, não teria problema nenhum. E se eu estivesse pensando em fazer, olha só, ao invés dessa parede para cá, vamos supor que eu estou falando dessa parede para cá, certo? Da parede para o ambiente. Então, esse caso aqui de baixo. Se eu fizer T de superfície menos T de infinito, eu vou estar falando o quê? O calor está saindo dessa superfície e indo para o ambiente. Tá? Então, sempre quando eu fizer T de superfície menos T de infinito, estou falando que o calor sai da superfície. Ou o calor está saindo, a energia está saindo da superfície para o ambiente. Ah, mas se não for isso, não tem problema. Quando você chegar no final, esse sinal que era para ser positivo, ele vai estar negativo e ele está falando só que o calor está entrando. Tá? Então, se eu considerar que o calor está vindo do ambiente para a parede, seria o quê? T no infinito menos T de superfície. Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui é considerando que eu estou falando que o calor está vindo da esquerda para a direita e eu faço Q é igual a superficial H, temperatura de quem está em 2, temperatura de 1 menos temperatura de 2. Tá? Mas normalmente a gente vai acabar caindo sempre nesse caso. Tá? Bem tranquilinho. Então, da superfície para o ambiente. Bom? Então vamos fazer um exemplo só para isso aqui ficar mais claro. Igual tinha na condução, na convecção a gente também tem um fluxo de calor, certo? Que é 2 linhas watts por metro quadrado, tá?
onde eu divido o Q pela área superficial. Ok? Então vamos lá para fazer um exercício só para isso aqui ficar um pouco mais claro. Então vamos lá para um exemplo, para essa parte de convecção, novamente um exemplo bem simples. Então uma pessoa está parada em uma sala, então estou parado em uma sala, 20 graus Celsius, então meu ambiente, né, o ar aqui dentro está a 20 graus Celsius. E o que eu quero saber é determine a taxa total de transferência de calor. Tá? Então, o que a gente vai considerar? Considere que a pessoa pode ser aproximada para uma placa de espessura desprezível. Então, a pessoa pode se aproximar para uma placa de espessura desprezível. A placa tem 0,4 metros de largura, 2 metros de altura e ela vai trocar calor pelas duas superfícies, por essa área e por essa área. Beleza? A superfície está com uma temperatura de 28 graus Celsius. Opa, 29 graus Celsius. Tá? Vamos lá aqui. Então a superfície está com uma temperatura de 29 graus Celsius e eu vou ter um coeficiente convectivo de transferência de calor de 6 watts metro Kelvin. Tá? Então como que eu vou resolver isso aqui? Então, quanto de calor eu vou perder para o ambiente? Então, eu vou ter aqui, ó, convecção, em que ele vai sair da onde tem maior temperatura, 29 graus Celsius, vai para onde tem menor temperatura, que é 20 graus Celsius. Então, Q vai ser igual a H, área superficial, T de superfície, menos T no infinito. Q vai ser igual a 6 vezes 0,4 vezes 2 vezes temperatura de superfície, 29, menos temperatura no infinito, que é 20. E eu vou ter assim um Q de 9 vezes 6 vezes 0, que é 0,4. Tá? Então eu vou ter aqui um Q de aproximadamente 43,2 watts. Tá bom? Repara o seguinte, que ele pede, ó, a taxa total de transferência de calor e ele está falando que está perdendo pelos dois. Então eu fiz para esse lado e agora eu preciso fazer para o outro lado, certo? Então o Q total vai ser igual a Q1 e Q1 mais o Q2, tá? Então seria a taxa total de transferência de calor. Quem que é Q2? Q2 é igual a Q1. Então eu vou ter um Q total de 86,4 watts. Qual outra maneira eu poderia ter feito? Eu poderia ter feito que Q é igual a H, área superficial, T de superfície menos T infinito, em que a área superficial seria 2 vezes 0,4 vezes 2, né? A área desse lado e a área desse lado. Tá? Bem simples. Quanto maior o meu H, maior é a taxa de transferência de calor. Quanto maior a minha área, maior a taxa de transferência de calor. Quanto maior essa diferença, maior a taxa. Beleza? Bem simples esse exercício. Então, vamos falar agora da última parte, né? da última maneira da transferência de calor. Então, a radiação. Então, só para lembrar, o que é a radiação? Tá? É uma energia que é emitida pela matéria que se encontra a uma temperatura diferente de 0 Kelvin. Então, qualquer corpo que esteja a uma temperatura diferente de 0 Kelvin vai estar emitindo uma certa quantidade de energia por radiação. Tá? Então, é uma energia transportada por ondas eletromagnéticas. Então, ela não precisa de um meio, tá? Para ser transportada. Na verdade, ela ocorre melhor no vácuo. Por quê? Porque não tem nada interferindo. Então, por isso que acaba sendo melhor no vácuo, né? Como são ondas eletromagnéticas, se eu tiver um meio como o ar, como a água, vai acabar atrapalhando essa transferência. Tá bom? Então a radiação é toda energia emitida por um corpo que esteja a uma temperatura diferente de 0 Kelvin. E o que acontece? É uma energia transmitida sempre relacionada com superfície, temperatura da superfície. Então, sempre eu tenho que lembrar aqui, ó,
que a superfície vai estar numa determinada temperatura, como essa temperatura é diferente de 0 Kelvin, ela vai emitir uma certa quantidade. Ok? Então, vamos lá. Como que eu vou conseguir mensurar essa energia emitida por radiação? Então, a gente tem a lei de Stefan Boltzmann. Então, o que diz essa lei? Tá? Diz o seguinte: tem uma superfície, uma temperatura de superfície aqui, uma área superficial, e a lei de Stefan Boltzmann diz o seguinte, que é uma superfície ideal, tá? Que é chamada de corpo negro. Tá? Então, a superfície ideal é uma superfície que conseguiria emitir a maior quantidade de energia. Por exemplo, essa parede consegue emitir, sei lá, 10. Tá? Se a gente considerasse essa parede como sendo um corpo negro, que é uma superfície ideal, que é o máximo possível, se essa parede fosse um corpo negro, na verdade ela ia emitir 15. Então, a lei de Stefan Boltzmann deu para nós qual que é a máxima energia emitida por um corpo. Tá? Qual que é essa máxima energia emitida por um corpo? É quando a gente considera que esse corpo é um corpo negro, que é uma superfície ideal. Tá bom? Então, a lei de Stefan Boltzmann diz o seguinte, que o fluxo de energia, watts por metro quadrado, é igual a sigma, que é a constante de Stefan Boltzmann, vezes a temperatura da superfície elevado à quarta. Tá? E aqui vem um detalhe. Aqui, sempre a gente vai ter que utilizar a temperatura em Kelvin. Por que nos casos anteriores não tem essa necessidade de convecção e radiação? Porque os dois estão relacionados com uma diferença de temperatura. Então não tem problema. Agora, quando a gente está elevando a quarta, daí não. Porque a constante Stefan Boltzmann é em Kelvin. Tá? Então, falou radiação, Kelvin. Não se esquece disso. Tá? Então, basicamente, o fluxo de energia máximo emitido por uma superfície é sigma T de superfície na quarta. Tá, mas a gente não trabalha com superfícies ideais, certo? A gente trabalha com superfícies igual a essa parede, né? Então, não é uma superfície ideal. Então, a gente trabalha com superfícies reais. O que eu ia fazer? Então, o fluxo de energia emitido vai ser igual ao quê? O máximo possível, certo? Segue a lei de Stefan Boltzmann, vezes essa emissividade. Tá? O que é essa emissividade? É uma propriedade da radiação que estabelece quanto próximo a superfície está da superfície ideal. Por exemplo, a emissividade dessa parede é de 0,8. Então, ela vai ter uma emissividade de 0,8, então ela está 80% próximo, né? Ela consegue emitir 80% do que uma superfície ideal conseguiria emitir. Tá? Então é como se fosse aqui, né? Isso aqui é o máximo possível que uma superfície consegue emitir. Tá? Agora uma superfície real, quanto que ela consegue? Aí que tem a emissividade. Está muito relacionado com a superfície que a gente está trabalhando. Tá? Então, é uma propriedade que vai ser dada, tá? A gente não vai entrar em mais detalhes do que isso, porque é bem complicadinho trabalhar com essa parte da emissividade. Então, emissividade vezes o máximo possível, então emissividade vezes sigma, T de superfície na quarta, T de superfície em Kelvin. Emissividade sempre vai estar variando entre 0 e 1, tá? Só que aqui a gente está trabalhando com o que, por enquanto? Fluxo. Tá? Watts por metro quadrado, né? Então, o que está faltando aqui? Está faltando a gente transformar isso para taxa, que entra aqui. Então, se eu tenho lá uma determinada superfície, com uma determinada área superficial, ela vai estar mandando uma certa quantidade de energia, um fluxo de energia. Então, na verdade, eu tenho que fazer só o quê? E vezes a área superficial que eu tenho aqui, tá bom? No caso de uma superfície real, E vezes a área superficial, beleza? Então aqui a gente tem a taxa com que o calor está deixando uma superfície, tá? Então o que eu quero que vocês prestem atenção? Então vamos lá.
Aqui eu tenho a superfície e vai estar emitindo uma certa quantidade aqui, né? Vai estar trocando uma certa quantidade aqui de energia, vai ter uma determinada taxa de transferência de calor, mas o que eu falei? Que é sempre relacionado com superfície. Então vamos lá. Esse caderno aqui está emitindo uma certa quantidade. Mas o que acontece? Toda essa sala aqui vai estar emitindo uma certa quantidade. Então a gente entra nesse caso aqui. Por quê? Pensa só, se aqui está emitindo 10, mas ele está recebendo 20, então ele está recebendo uma quantidade de 10. Tá? Então a temperatura dele vai aumentar. Beleza? Então, vamos lá que a gente cai aqui, ó, agora, que é essa equação mesmo que a gente utiliza. Por quê? Não me interessa quanto que esse caderno está emitindo. Por quê? O que me interessa é a taxa líquida, né? Ele emitiu tanto, recebeu tanto, então ou ele vai estar recebendo calor, ou ele vai estar emitindo calor líquido. Beleza? Então vamos lá. A gente vai trabalhar com casos simples, por isso a gente vai trabalhar sempre nesse caso aqui, tá? Então, quando uma superfície é completamente delimitada por uma superfície maior, a taxa líquida de transferência de calor por radiação entre as superfícies é igual a essa equação. Tá? Como assim? Então, novamente, o exemplo desse caderno. Esse caderno está aqui e ele está completamente em volta dessa sala. E nessa sala só tem as paredes. Então, esse caderno vai emitir para as paredes e a parede vai emitir para esse caderno. Então, qual vai ser a taxa líquida? Então, a taxa líquida vai ser emissividade vezes a constante sigma, T da superfície do caderno na quarta, menos T de vizinhança, aqui que eu quero que vocês prestem atenção. T de vizinhança, lembra? É a temperatura de parede. Tá? Por exemplo, eu posso falar aqui, mas o ar aqui está a 25 graus Celsius, mas a minha parede está a 30. Então, quando eu for fazer a conta, aqui eu tenho que usar 30, tá? Porque é a temperatura de parede. E no caso da convecção, né? A convecção é a temperatura do ar, então eu usaria 25, beleza? Vezes a minha área superficial de troca. Então, quando eu faço isso aqui, eu estou considerando que o calor está deixando a superfície e indo para a vizinhança, tá bom? Se eu estivesse considerando se esse valor é negativo, significa que o calor está vindo da vizinhança para a superfície, ok? Então vamos lá, só para a gente terminar essa parte aqui de radiação. Então vamos pensar naquele exemplo anterior que a gente fez da parte de convecção, né? Que era uma pessoa parada ali. Então, vamos tentar só resolver aqui. Então eu tinha aqui, ó, uma pessoa que era a placa, né? O meu ambiente, ele estava numa temperatura de 20 graus Celsius. A placa estava numa temperatura de 29 graus Celsius, ok? Ela estava perdendo calor por convecção. E agora a gente quer saber o quanto ela vai estar perdendo por radiação, tá? Então vamos lá, vamos supor que a temperatura, isso aqui é uma temperatura do infinito, que é a temperatura do ar. Vamos supor agora que a nossa temperatura da parede vai ser de 15 graus Celsius, tá bom? E o que eu quero saber é qual que é a taxa total de transferência de calor. Então, quanto de calor que a minha pessoa está perdendo para o ambiente. Bom, o que de convecção a gente já achou. Como que seria o que de radiação? Bom, o que de radiação seria, olha lá, eu tenho uma placa completamente em volta por uma superfície, então, o que de radiação seria, que rádio seria emissividade vezes sigma vezes área superficial. Então vamos lá, emissividade vezes sigma vezes área superficial vezes temperatura da superfície na quarta. Aqui a minha temperatura da superfície ela está a 29 graus Celsius, eu preciso transformar ela para Kelvin, certo?
menos temperatura na vizinhança, que seria a temperatura de parede. Né? Então a parede está a 15 graus Celsius de vizinhança. Na quarta, também preciso transformar para Kelvin, certo? Então, e vamos supor que eu tenho uma densidade aqui de 0,8, tá? Então, quanto que seria o meu Q de radiação? 0,8 vezes sigma, 5,67 vezes 10 na menos 8, vezes a área superficial. Lembrando que eu estou trocando calor pelas duas superfícies, direita aqui e a esquerda. Então, eu tenho uma área superficial total aqui de 1,6 metros quadrados, tá? Temperatura de superfície 29 graus Celsius, mas eu preciso transformar para Kelvin. Então, na quarta, menos temperatura na vizinhança, que é os 15 graus Celsius, mas preciso transformar para Kelvin, tá? E assim acharia o Q rad, ok? Achei o Q rad, o que eu faço agora? Bom, o Q total vai ser Q de convecção, que eu achei no exercício anterior, mais esse Q de radiação. E pronto, essa é a taxa total que eu estou perdendo de calor. Beleza? Bom, então dessa parte aqui, dos meios de transmissão de calor, a gente vai chegar só até essa parte aqui de radiação. Agora eu vou fazer dois exemplos aqui para ficar mais claro quando a gente tem convecção, quando a gente tem radiação, quando a gente tem condução. Tá bom? Então vamos lá, para dois exemplos aqui em que a gente vai acabar trabalhando com convecção, condução e radiação. Então esse primeiro aqui só pensando na radiação, tá? Então vamos lá. Eu tenho uma placa aqui a 1000 graus Celsius e eu tenho aqui uma segunda placa a 30 graus Celsius. O que vai acontecer? Bom, o calor e o ambiente entre elas é o vácuo. O calor vai sair da onde tem maior temperatura para quem tem menor temperatura, então da superfície TS1 para a superfície TS2 aqui, e esse calor vai ser transmitido por quê? Por radiação, ok? Então é só utilizar a equação que a gente acabou de ver. Então tá, beleza. E se eu resolvo colocar aqui uma placa aqui no meio, tá? Eu não vou ter mais transferência por radiação. O que vai acontecer daí vai ser o seguinte, né? Olha só. Vou ter placa 2. O que vai acontecer? Eu vou ter Q rad de 1 para 3, condução, Q de condução em 3 e depois Q rad de novo, né? De 3 para 2, ok? Por quê? Porque essa placa vai esquentar essa, quando a temperatura chegar aqui vai começar a emitir, então eu teria esse cenário aqui. Então vamos aqui para um exemplo 2, que agora sim a gente vai trabalhar com os três, tá? Condução, convecção e radiação. Então eu tenho aqui uma garrafa térmica com café quente dentro e ela está embaixo de um ventilador, tá? Então por que está embaixo de um ventilador? Porque do lado de fora vai ter convecção forçada, ok? Então vamos lá. Aqui ó, café, aí ele tem aqui um recipiente em volta, né? Um determinado meio e depois uma segunda parede, tá? Então aqui é uma garrafa térmica, então ela tem esse sistema, né? E entre essa primeira parede e essa segunda parede, normalmente a gente tem um vácuo, tá? Vamos considerar em primeiro momento que o nosso meio é só o ar, não tem um vácuo ali, tá? Então aqui eu tenho o ar e no segundo momento a gente pensa no vácuo. Então o que eu quero saber é o seguinte: quais são os modos de transferência de calor que a gente vai ter do café até chegar aqui no nosso ambiente, ok? Então a gente teria o seguinte, ó, do café para a parede, né, a gente ia ter convecção natural, certo? Né? Convecção natural, porque o café vai estar perdendo calor, então vai acabar
mudando aqui a temperatura e vai causar uma convecção natural. E aqui na parede? Bom, aqui na parede, 1 kg de condução, meio sólido, condução, ok? Então, a gente estava aqui, agora a gente já está aqui nessa superfície, tá bom? Então aqui, ó, a gente tem ar. Se é ar, a gente vai ter o quê? Q de convecção e Q de radiação, certo? Convecção, por quê? Porque eu tenho um meio, um fluido ali dentro e a gente acaba considerando que esse fluido vai estar em movimento aqui devido a essa diferença de temperatura. Convecção, o que aqui? Natural novamente, tá? Cheguei na parede, o que eu vou ter agora? Q de condução na parede 2, tá bom? Chegou aqui por condução, Q de condução, e ele vai perder aqui para o ambiente, ó, por Q de radiação, certo? E Q de convecção, o que? Forçada. Por que forçada? Porque a gente tem um ventilador aqui soprando ar, tá bom? Eu quero que vocês tentem fazer agora a mesma coisa, só que considerando que agora esse meio é vácuo, beleza? Então vamos lá, para a gente terminar a aula de hoje, tá? Então a última parte da aula de hoje é a parte de conservação de energia, tá? Então vamos lá, vou tentar explicar essa parte porque a gente precisa dessa para entender essa parte de transferência de calor. Então vamos considerar aqui a taxa de energia por unidade de tempo, só isso, tá bom? Então o que diz a conservação da energia, tá? A primeira lei da termodinâmica diz que a energia que entra no meu sistema mais a energia que eu gero ali dentro vai ser igual à energia que sai mais a energia que ficou acumulada lá dentro. Como assim? Então vamos lá. Vamos aqui pegar esse exemplo aqui de baixo, tá? Então, aqui ó, eu tenho uma placa, do lado esquerdo da placa eu tenho um vácuo, desse lado eu tenho ar, tá? E o que vai acontecer? Ó? A energia vai entrar aqui por radiação, né? Então aqui a gente vai ter uma temperatura aqui, ó. Então vai estar emitindo aqui, então a energia vai entrar por radiação. Dentro dessa placa eu vou ter uma resistência, tá? Então essa seria o quê? Minha energia gerada, ok? A placa vai perder calor por Q de radiação e Q de convecção forçada, porque eu tenho convecção forçada se for o ar, se eu tiver um ventilador aqui, é o natural, tá? Então vai perder dessas duas maneiras. Então essa é o que? A energia que sai, tá? Taxa de energia que sai aqui do meu sistema. E a energia acumulada aqui? Então vamos supor o seguinte, tá? Vamos supor que eu tá chegando mais energia, tá? Do que está conseguindo sair, né? Então o que vai estar acontecendo? Eu vou acabar acumulando uma certa quantidade de energia, que é esse termo aqui, ó. A taxa de energia acumulada é a variação da energia interna pelo tempo, em que a gente pode escrever energia interna como Rho V C CP vezes a temperatura. Resumidamente é o seguinte: se a temperatura interna do meu bloco aqui estiver variando no tempo, significa que eu estou tendo acúmulo de energia. Se a temperatura aqui dentro estiver constante, como assim constante? Vamos supor o seguinte: em T igual a 1, essa parte aqui está com T igual a 10 e aqui está com T igual a 20, ok? Para T igual a 2, aqui ao invés de dar 10, dá 12. E aqui ao invés de dar 20, dá 22. Então, ou seja, a temperatura está variando no tempo. Então, estou tendo um acúmulo de energia. Beleza? Se eu não considerar que eu tenho um acúmulo de energia, que
aqui vai ser praticamente todos os casos que a gente vai trabalhar, tá? Então, o que eu estou considerando? Eu estou considerando que as temperaturas aqui dentro estão constantes. Em T igual a 0 é uma temperatura, em T igual a 1 é a mesma temperatura, ou seja, aqui está 10, aqui está 20, e isso não vai ser alterado. Isso significa que eu estou em regime permanente. A gente só vai trabalhar com regime permanente, beleza? Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, ó, energia que entra mais a energia gerada vai ser igual, se eu não tenho energia acumulada, a energia que está saindo. Então, Q de radiação mais a taxa gerada por resistência vai ser igual a Q rad, Q de convecção na saída. Então, o que eu quero que vocês entendam é que a energia ela se conserva, ok? Então, por isso que é conservação de energia. Então, vamos lá para esse exemplo que a gente acabou de trabalhar. Então, vamos considerar que eu não estou tendo acúmulo de energia, tá bom? Vamos considerar que nessa parede 2 aqui, ó, eu estou colocando aqui uma energia gerada, ok? Então, o que vai acontecer? Ó? Q1, vamos chamar aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? Então vamos lá, Q1, aplicando aqui para essa placa, energia que entra, Q1, energia gerada, 0, vai ser igual a energia que está saindo da minha placa, Q de convecção, mais Q de radiação, que é o 3 e o 4. Mais energia acumulada, também 0, considerando que é regime permanente, não tem alteração de energia. Então, olha só, energia que entra, que é o Q1, vai ser igual à energia que sai. E se eu, ao invés de pegar todo o sólido, eu estiver pegando só essa superfície? Então, olha lá, Q1 mais, não tenho energia gerada, certo? Não vou ter, vai ser igual a quem? Energia que está saindo. Quem está saindo aqui? Ó, chegando convecção, Q1 saindo por condução, Q2. Ok? Então, olha só. Q1 é igual a Q2, Q2 é igual a Q3 mais Q4. Vamos aqui para a parede 2 agora, ó, de novo. Vamos considerar toda a parede. O que a gente vai ter aqui? Ó? Q3 mais Q4 é a energia que está entrando na parede. Mais quem? A taxa que está chegando na parede. Mais a taxa de geração. Olha só. Agora eu tenho. Vai ser igual. Quem está saindo? Q rad mais Q de convecção. Então aqui é o meu 6 e o meu 7. Ok? Então repara agora, ó, que Q3 mais Q4 mais a taxa de geração vai ser igual à quantidade que sai, a energia que sai, que é Q rad mais Q de convecção, sem acúmulo, porque a gente está trabalhando em regime permanente e a temperatura não está variando no tempo. Tá? Agora, o que vai acontecer? Eu não posso fazer o balanço nessa superfície, porque Q3 mais Q4 vai ser igual a Q5. Por que eu não posso fazer isso? Porque eu tenho uma geração aqui. Então, isso não dá para fazer. Tá bom? Então, aqui, ó, eu não posso fazer Q3 mais Q4 é igual a Q5, porque eu tenho aqui ainda a energia que está sendo gerada, né? E eu não consigo falar quanto dela eu estou pegando aqui, quanto de parede aqui eu vou estar pegando, certo? Então, nesse caso, não daria para fazer dessa maneira na superfície, tá bom? Mais para frente, a gente vai ver como que funciona quando eu tenho com geração, tá? Por enquanto, é só entender isso aqui, ó, tá? A gente faz numa parede inteira, Q3 mais Q4 mais energia gerada, vai ser igual a Q rad mais Q de convecção.
convecção. Beleza? Então, só isso aqui, tá? Então eu quero que vocês percebam o seguinte, basicamente, se é regime permanente, o calor que está saindo de Q1 vai ser o calor que vai estar chegando aqui para o ambiente externo, que seria aqui rádio 6 mais Q de convecção forçada 7. Beleza? Então tá, a aula de hoje termina aqui, tá? Então essa foi a última parte, a parte de conservação de energia.